Fala, nação, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. O vídeo de hoje é a respeito do time titular do Flamengo, né? O Flamengo só tá jogando com sub-20 até agora. E aí vamos ver o que o Mauro César tem pra falar sobre o time titular do Flamengo, como é que ele acha de tudo isso aí, até a campanha do Flamengo até o momento no Carioca. E vamos pro vídeo. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos! Tem Libertadores, tem muita coisa interessante para o Flamengo disputar. Foi com o Sub-20, deu ruim, né? Ganhou um jogo, aliás, empatou um jogo, perdeu dois, é o último colocado do campeonato. Pergunta, Mauro, vamos continuar assim porque o que interessa não é o estadual, ou vai ter que mudar esse planejamento, já pôr titular, antecipar? O que você acha? A primeira informação, a priori, vai o Sub-20 contra o Vasco, a não ser que mude alguma coisa hoje, né? Teria que ser hoje, né? Segunda-feira para programar para quarta-feira, mas até o momento a decisão é manutenção do Sub-20. Eu acho que o que eles poderiam conversar internamente é avaliar se alguns jogadores reservas, que são pouco utilizados, poderiam ou não dar uma encorpada no time Sub-20. A informação que eu tive ontem foi de que, na avaliação da comissão técnica, nenhum jogador tem condições de jogar mais de 20 minutos. Os caras voltaram faz uma semana hoje. 3 treinos eles fizeram até o momento. E quando volta, tem exame médico, aquela coisa toda, 3 treinamentos de começo de temporada. O Flamengo deveria ter voltado das férias ontem, porque ele jogou no dia 17 de dezembro do Catar, viajou, chegou ao Rio dia 18, então as férias começaram dia 19, 31 dias em dezembro, você volta dia 18, ontem, né? Coisa que o Corinthians não pôde fazer, saiu tarde depois. também. É. Mas aí Vasco é a mesma coisa, Exato. jogaram até o dia 21. Sendo que nesse período o Vasco e o Corinthians tiveram um descanso ali antes das finais. O Flamengo jogou para ser campeão brasileiro, antes jogou a final da Libertadores e fez 3 jogos no Catar. Né? Um deles contra o PSG, quer dizer, jogo que exige muito, né? Para jogar contra o campeão europeu. Então a tendência é jogar o Sub-20. Há um receio contra o Vasco, disse, um time muito frágil, tomar uma pancada. O rebaixamento é um outro problema. Como é que é o regulamento no Rio? São 12 times, 2 grupos de 6. 4 se classificam para o mata-mata para tentar chegar à final. Os 2 últimos de cada chave jogam um torneio da morte para definir quem vai cair. Só que são 6 jogos. São 6 jogos, que é ida e volta. Os 4 jogam entre si. Você vai fazer 6 jogos. Então, digamos que seja Maricá, Portuguesa e sei lá mais quem aí, sei lá, Nova Iguaçu, qualquer um. Não é o risco de cair, é o problema de disputar um torneio da morte. Mais 6 jogos. Mais 6 datas. E aí você não vai poder pôr o Sub-20, que pode cair. Aí você vai ter que colocar um time reserva, pelo menos. Essa é a armadilha lá. Aí você põe um time reserva, o que vai acontecer? Você não pode preparar para um jogo da Libertadores, o jogo do Brasileiro, vai. E você vai ter que pegar alguns jogadores e colocar num outro jogo. Isso atrapalha, né? Então, o ideal é conseguir pelo menos se classificar, mesmo que se você for eliminado depois, dane-se. Mas aí você fica sem jogo nenhum. Né? Esse é o meu raciocínio. Você fica com menos jogos no estadual. Sim. Mas tem as armadilhas. Diga, Ju. Fala, Ju. Não é melhor cair, Mauro? Não é o começo Ju, do cair, ninguém quer ser rebaixado. Tem time que nunca caiu. Então fica aquela Tem importância. Não tem. Cair no estadual não dá, Ju. É um grande descair. Tem como. Cair é um pouco demais. Imagina 2027, jogando a Série A2 do Carioca. O presidente do clube diz, olha, os objetivos do Flamengo são Copa Intercontinental, Copa do Mundo de Clubes, Libertadores... Mas não precisa cair, né? No Carioca, né, Ju? Copa do Brasil. Não precisa cair, você pode não disputar o título, colocar um time reserva lá, ser eliminado, dane-se, tudo bem. Cair é demais. Mas é difícil cair, porque você tem que ficar no torneio da morte e tem que ser o último ali para cair. Então, assim... Cai um só? O rebaixamento é muito improvável, mas você tem 6 jogos. Então, o ideal é conseguir ficar entre os 4. Mas o Flamengo já fez 3 partidas. Vai jogar contra o Vasco. 3 partidas sem fazer clássico, né? Por Isso. fazer 1 ponto Fez em 1 9 ponto só. Sem os clássicos é uma... Exato. Aí joga com o Fluminense no domingo e depois o Sampaio Corrêa. Contra o Fluminense, a programação já prevê alguns dos jogadores do time profissional. Porque, na verdade, são 3 jogos que você pode jogar sem esses caras. O Flamengo tem 4 porque antecipou um jogo lá da frente, que era o da Portuguesa, que virou o primeiro jogo. Porque cairia na véspera da Supercopa, que é dia 1º. Aí a federação teve que permitir que antecipasse. Vem cá, mas eu vou botar quem em campo? Eu não tenho como colocar esses caras em campo, eles estão de férias. Então você vai fazer mais um jogo com o Sub-20. Então o Flamengo vai ter 4 jogos com o Sub-20. Portuguesa, Bangu, Volta Redonda e agora o Vasco. Agora, além disso,
O desempenho do Sub-20 é ridículo. Certo, É esse é um ponto. pífio. É vergonhoso. Assim, o Flamengo perdeu um jogo empatou um jogo com a Portuguesa. No primeiro tempo jogou muito melhor. O Alacena perdeu 2 gols feitos. É vendido já para o Red Bull Bragantino, né? 2 gols feitos. Quanto o Bangu, os 2 gols do Bangu, assim, erros crassos de bola perdida que armam o ataque do adversário e o jogador fica pedindo uma falta que não houve. Esse vício do jogador brasileiro que tem desde a base. E quanto Volta Redonda, expulsão com poucos minutos de jogo. E, assim, cara, aí vai o Bruno Pivetti, que é o técnico, eu acho que o Boto, o Felipe Luiz deveriam conversar com ele. Meu irmão, você não vai jogar com o time sub-20 contra times de adulto? Sabe quem joga no Volta Redonda? O Wellington Silva, aquele cara do Flamengo que foi pro Fluminense, lá na época da Unimed. Ele joga com os 40 anos. Quer dizer, tem um monte de jogador experiente jogando contra um time que tem a média de idade de 18 anos, tem garoto de 16, 17 entrando no segundo tempo. É claro que faz diferença. Aí quer jogar com imposição no campo do adversário, mas não vai jogar assim. Você vai jogar ali, cuidado, ali atrás, reativo, tá, e respeitando. Eu sou mais fraco do que eles. É um time pequeno, mas eu sou um time sub-20, um time de adultos, porra. Então, acho que foi muito ingênuo também o Flamengo na estratégia desses jogos. Imagino que contra o Vasco vá se proteger mais. O Vasco jogou ontem todo reserva para jogar inteiro contra o Flamengo, porque é a oportunidade de ganhar o Clássico, quem sabe ganhar bem, né? Embora seja o sub-20. Mas, até o momento, eles vão manter. A decisão de mudar ou não, ontem me passaram essa informação, ia ficar com o presidente, que eu acho certo. Acho que essa decisão é da instituição. Institucional, né? É o clube que tem que resolver, não é o técnico. É o clube, até porque o técnico não está escalando, ele está treinando o time dele, o outro técnico do sub-20 está indo para os jogos. Eu acho que a decisão é do clube, é da instituição. Ela que tem que decidir. Na linha do que o Juca falou, na minha prioridade não é essa, a gente vai jogar com esse time e manter o que está planejado. Porque eles estão tentando fazer uma pré-temporada de verdade, dentro do que é possível no nosso calendário, né? Que tem mesmo assim, são poucas datas. Voltaram no dia 12, vão jogar no dia 18 contra São Paulo. Né? Então, 28, perdão. 16 dias. Então, um pouco mais de 2 semanas. Não é o ideal também, mas é o que é possível. Porque a ideia é contra o São Paulo já jogar com a força máxima possível e contra o Corinthians também daria seguir em frente. Arnaldo BAP Ribeiro, você decide. Vai os titulares. Lembra do programa? Sem pensar no Campeonato Brasileiro, que eu sei que você tem interesses ali na estreia. Mas você é o BAP. Nada disso. É difícil a decisão. O Mauro traçou esse cenário de não classificação para disputar o que seria o rebolo com 6 longuíssimas rodadas, mas eu acho que agora não dá para mudar mais. Né? Quando você decide... Porque assim, por isso que eu comparei ao Corinthians e ao Vasco, que saíram depois de férias. A decisão do Corinthians e do Vasco foi dar menos férias. Eles voltaram... O Corinthians já no primeiro jogo utilizou vários titulares. O Vasco, o Fernando Diniz no primeiro jogo, ele escalou exatamente o time da final da Copa do Brasil com a volta do Piton, que se recuperou de lesão no lugar do Puma Rodrigues. O resto do time era idêntico. Coutinho, capitão, Ryan, todo mundo lá. Thiago Mendes. Então, eles decidiram encurtar as férias, Corinthians e Vasco, e começar antes do Flamengo. É uma decisão complexa. Eu tô com o Mauro na mescla. O que puder, quem puder. Quem não teve tanto desgaste no ano passado e voltou de férias em condições mínimas físicas, vamos pegar um exemplo. Vamos ver assim. Olha, é difícil, hein? O Plata, que está tão falado. Eu não sei como é que foram as férias. Ele, no final da temporada, ele praticamente não jogou. Né, porque estava suspenso na final e tal. Vou pegar um exemplo, Plata, que tem uma questão física quando ele está bem. Plata, voltou bem, meu velho? Tá tranquilo? Então, eu colocaria esse tipo de jogador no jogo com o Vasco. Dá para colocar o Vitão, por exemplo, que o Internacional Vitão terminou do a Inter. temporada Não antes. sei como é que foram as férias. Mas tem um ingrediente aí a ser discutido, viu? Que é o seguinte, que mostra um pouco a dúvida em relação a esse planejamento inicial. Preservar o time titular para a maratona que vem aí pela frente, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, as coisas mais importantes, eu estou me colocando não, mas tentando entender o que pode passar na cabeça de um tipo de torcedor. O Flamengo abriu mão da Copinha. O Flamengo, para esse time sub-20 que viria para a Copinha,
Flamengo não disputou a Copinha. Tá certo que a Copinha está até meio desmoralizada diante não tem mais aquele poder, aquele fascínio que tinha de tempos atrás. Mas o Flamengo abandonou a Copinha para que esse time que não veio para a Copinha disputasse o Carioca. E se ele fica, não tem a Copinha, o título, e fica aí na iminência, eu acho difícil também que caia, mas numa situação desagradável em relação ao Carioca, o torcedor também, vai discutir esse planejamento. Sabe das dificuldades, que o objetivo é preservar o time titular, os craques, os grandes torneios e tal, mas você acha que o torcedor fica satisfeito? O time já não disputa a Copinha, que era um título onde o Flamengo revelou vários craques, né? Djalminha, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, etc, etc. E também faz um papelão, é um papelão no Campeonato Carioca, mesmo que tenha menos importância, é isso que eu quero colocar. Então, o planejamento é discutível. Concordo. E só para finalizar a minha estratégia, essa pretensão em relação ao Flamengo a partir de agora, eu acho que o Felipe Luiz tem que dar as caras, tem que assumir o time na quarta-feira. Ou sub-20, inclusive? Com qualquer que seja, ele tem que entrar no planejamento de quarta-feira. É mesmo, é? Porque ele não tá, ele tá fazendo pré-temporada, tá correndo em volta do campo. Ele já dirigiu as categorias de base. Eu acho que dá, inclusive, um respaldo e um estofo num clássico. Um clássico com o Vasco, cara. Então, assim, o Felipe Luiz tem que, para mim, entrar no planejamento para esse jogo. Se o Mauro falou, quem tá melhor das férias de volta, os reservas e tal, e fazer essa mescla com um técnico principal, e eu acho que ele faz parte do planejamento de tudo, ele tem que botar as caras. Eu acho que pro treinador é diferente. Se é que não poderia ter entrado antes. Agora já foi, 3 jogos. Eu acho que num clássico com o Vasco ele deveria dar as caras como responsável pelo departamento de futebol. Esse é um bom ponto. O que vocês Eu quero ouvir todos. Eu acho vocês todos muito engraçados e incoerentes. Porque eu vou repetir aqui, eu nunca perdoei o Grafite por ter salvado o Corinthians de cair no Campeonato Paulista lá de trás. Porque para mim aquilo era o começo do fim dos campeonatos estaduais, a queda de um grandão no campeonato estadual. Os campeonatos estaduais só atravancam a vida daqueles que competem nos torneios importantes. Os campeonatos estaduais não são mais para Flamengo, para Grêmio, para Atlético Mineiro, para Bahia. É campeonato para os pequenos. Os grandes têm que dar uma banana. Já que as federações não entendem isso e forçam os grandes a disputar esses torneios, o que os grandes têm que fazer é o que o Flamengo está fazendo, é aquilo que o Atlético Paranaense já fez, se deu muito bem quando fez, não deu a menor pelota para o fato de não disputar a final do Campeonato Paranaense e foram os melhores anos do Atlético Paranaense nos campeonatos que interessavam. Ou você toma uma atitude firme em relação a isso, ou você fica na meia sola. Agora está ameaçado, então recorra aos... Não estamos ligando para isso, não estamos ligando para isso. Inglaterra até a Copa de 1950. Não vamos jogar Mundial porque nós somos os reis do futebol. Aí entenderam, quando vieram os 50, que não eram reis coisa nenhuma, foram eliminados em Belo Horizonte pelos Estados Unidos. Mas a gente sabe que entre o Flamengo e o Madureira, que entre o Flamengo e o Bangu, que entre o Flamengo e o Boa Vista, não dá para conversar. Assim, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. De jeito exato. Assim, eu também acho, Juca, que não tem que dar importância para o estadual, não. E assim, pelo que eu percebo de torcedores do Flamengo, em rede social, pessoas que eu converso, a maioria também está andando para o estadual. Põe o sub-20 e dane-se. Mas existem alguns detalhes, quer dizer, é a questão da própria sequência da temporada. O planejamento é o planejamento possível. Alguém sugere uma coisa diferente disso? O que você pode fazer? Se vem para a Copinha, você não tem time para jogar o Carioca. Né? Aí você não vem para a Copinha e põe o sub-20. O problema é o sub-20 jogar mal e a estratégia é muito ingênua. Isso que o Arnaldo falou, eu concordo. Eu acho que o Bruno Pivetti, que é o técnico do sub-20, ele deveria ter recebido uma assessoria, não assessoria não, uma orientação de cima. Olha, você é o técnico do sub-20, aqui você está representando o time profissional. Esse jogo você vai jogar assim. Você vai montar o time dentro dessa estratégia.
Porque isso não pode jogar dessa maneira por isso. Não é a Copinha, essa, é o Estadual do é Rio. o Estadual do Rio. E essa conversa é com o Felipe e acho que com o Boto também, porque o Boto foi contratado como diretor que tem um viés técnico. Então o cara, em tese, em condições de conversar sobre o jogo, a parte técnica, tática do jogo. O que eu sei, inclusive, que dentro do clube tem gente que acha isso que eu acho também. Eu conversei com a pessoa e falei, não, você tem razão, concordo. O Flamengo foi ingênuo nesses jogos. Ingênuo. Tentou jogar da maneira que não dá para jogar. Como não pode jogar assim contra o Vasco. Contra o Vasco você vai ter que ser um time mais reativo, mais fechadinho, organizado, não dar espaços e contra-atacar e ver o que dá para fazer. Né? Agora tem dois aspectos. Um é uma eventual derrota para o Vasco feia. E a outra é cair no torneio da morte. Porque eu falei, são 6 jogos. Aí 6 jogos, se for com o sub-20, você pode ser rebaixado. Seria desagradável. E aí você vai ter que colocar o quê? Um time reserva ou um misto. E aí você vai ter que usar jogadores que estariam se preparando para o jogo do Brasileiro. E que vão ter que ficar concentrados nesse jogo. Você vai ter que contra estender uma Portuguesa, um, sei lá o quê, um Sampaio Correia. Porra, é dose, né? Aí, de repente, você vai pegar alguns caras que não vão jogar. Vamos pegar aqui o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Vitão. Eles vão ter que jogar contra o Sampaio Correia. Mas peraí, manter o jogo agora do Brasileiro. Aí como é que faz? E sobre essa... 6 jogos é dose também, né? Muita coisa. Porque isso aí poderia ser... rolo maluco. Poderia ser um mata-mata ali, jogar um com o outro, tudo, e os dois disputam quem vai cair ou não. Sobre, particularmente, o Felipe Luiz fala assim, não, deixa eu assumir aqui para... Tá, você acha, Eu acho que isso não vai acontecer, mas acho que internamente ele tem que conversar e passar uma orientação total. Mesmo que, à beira do campo não vai ficar. Isso aí eu acho que impossível. Mas lá dentro conversar. E conversar com os jogadores também. Ir lá no treino fechado, gente, tem ninguém, só tem eles. Ir lá conversar com a molecada também. Ó, galera, é isso, orientar. Treinar junto Com o professor do Pivete. Passar uma estratégia de jogo, sabe? Assim, uma estratégia específica para esse jogo. Qual a meta? Não perder ou perder de pouco. Que vai jogar contra o Vasco completo. O Vasco é muito melhor, porra. Então o Vasco fizer 3, 4, 5-0, não é nenhum absurdo. A Portuguesa fez 3-0. Volta Redonda. Tudo bem, teve um jogador expulso, mas pode acontecer. Se o Volta Redonda fez 3-0, e o Flamengo dando contra-ataque, Volta Redonda, quer dizer, o cara tá jogando com quem, amigo? Que estratégia é essa? Ingênuo, o Flamengo foi ingênuo, além de tudo foi ingênuo. Poderia ter conseguido alguma coisa melhor nesses jogos. Lembrei nisso de quando na Olimpíada estava fazendo água lá no meio do caminho, a campanha brasileira no ouro da Olimpíada, e o Tite entrou, lembra que o Tite apareceu lá para falar com os jogadores? Sim, era o Micali, né? Na época do Micali, E o Tite entrou lá. Você acha que o Felipe Luiz deve entrar no... Pode entrar. Para mim, assim, são 2 pontos que chamam atenção. O Mauro passou por ele do Sub-20. Acho que o Sub-20 poderia ter uma partida, um desempenho melhor, né? Mesmo que seja jogando contra profissionais. Eu não concordo com a parte que o Juca fala sobre, assim, largar totalmente. Porque tem coisas no futebol, a gente tem a brincadeira, o Palmeiras não tem Mundial, o São Paulo tem a música, nunca fui rebaixado, não aluga o estádio. Cair no estadual é muito extremo. Uma coisa assim, o Flamengo passa, perde do Volta Redonda nos pênaltis com Ok. Agora, ser rebaixado, ou enfim, disputar o torneio da morte contra o rebaixamento no estadual, para um time que até dezembro estava jogando com o PSG, eu acho que é muito extremo, é algo ruim, sem contar você pensando, eu não acho que vai acontecer o que o Juca falou, né? Caiu o Flamengo, não tem mais Campeonato Carioca. Imagina no ano que vem o Flamengo tem que jogar a segunda divisão do estadual. Você prejudica não só esse começo de temporada com esses 6 jogos, você prejudica o começo do ano que vem, porque vai ter que jogar lá uma segunda divisão, sei lá como que é a segunda divisão do campeonato. Cai para a terceira com o Sub-20. Do campeonato, cai para a terceira. Então, assim, eu acho que é ruim e, assim, a temporada é ruim para todo mundo, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Inter. Então pega agora 3, 4 caras que estão em melhores condições. Acho que contra o Vasco não dá mais tempo, como disse o Mauro, né? O jogo já é quarto, mas contra o Fluminense tenta dar um jeito de escapar dessas últimas 4 posições, porque eu acho que os danos eles são muito grandes para o Flamengo. Só para ficar claro, contra o Fluminense, o planejamento já inclui colocar... não um time de força máxima, mas até porque a federação são 3 rodadas que você pode jogar com o Sub-20. Perfeito. E o Fluminense seria a 4ª rodada, então não é que vai mudar. Para o Fluminense é isso. Tem outro detalhe que eu acho que é importante, assim, para o torcedor em geral, né? Tudo bagre. Não serve ninguém. Isso é um negócio muito perigoso, porque uma coisa é você pegar, por exemplo, tem lá um volante, Pablo Lúcio, um bom jogador, habilidoso e tal. Pega o Pablo Lúcio, bota treinando uma semana com um profissional e fala assim, você vai jogar contra o Vitória, por exemplo, aqui do lado do Pulga,
O Jorginho vai ser poupado desse jogo. Você, o Pulga, até o Arrascaeta aqui na frente, aquele lá, o Luiz Araújo. Olha o Pedro lá, tá vendo o Pedro? Pedro, o Samuel Lino, tá? Aqui tá o Alexandre, lá atrás tá os dois Léo, tá o Varela, o Rossi tá no gol. Você vai jogar com essa rapaziada, beleza? Opa! O garoto pode entrar e dar conta do recado. Agora pega e bota ele com um monte de moleque mais novo que ele para jogar contra um time pequeno, mas com jogadores de 35, 30, 28, tudo, sabe, cara experiente, cobra criada. O garoto vai se queimar. Então, o Flamengo tem que ter muito cuidado, porque você pode ter bons jogadores ali no meio que estão se expondo, jogando num time de meninos contra adultos e mal montado. E com muitos erros individuais também. E parte também culpa deles também. Mas é outra realidade. Se você pegasse o Estevão, que foi assim, talvez o maior talento surgido no futebol brasileiro nos últimos anos, com 17, 18 anos, e colocasse num time desse para jogar um jogo do estadual, talvez ele se afundasse também. Vai fazer tudo sozinho, não vai conseguir. Vai dar nele para ele resolver, não vai conseguir. O Henrique sofreu no começo do Paulista, ficou 10 jogos lá que ele não conseguia dominar uma bola, o Henrique, no Campeonato Paulista com os profissionais. E lembrando que o Boto falou do negócio do João Vitor, né? Ah, a pressão aqui é diferente, sendo que para mim o principal erro foi do goleiro, então assim, é um... Trajano, você chamou? Eu chamei por 2 motivos. Primeiro, eu acho que é um certo conluio do nosso âncora com o Danilo, porque até agora não foi dito o número de likes. Então é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. Se o Flamengo deve continuar poupando os titulares ou já coloca eles logo pra jogar contra esses clássicos aí. E pode colocar qualquer coisa aí no comentário que eu vou estar vendo, vou estar sempre lendo aí e respondendo vocês, tá bom? Valeu!